Alô pessoal, hoje com esse vídeo eu vou encerrar o primeiro capítulo da série Educação, Relativismo e Subjetividade, e em seguida nós vamos trabalhar livros de História e livro de Geografia, tá certo? Muito bem. Antes de adentrar mesmo no conteúdo do livro, eu vou precisar fazer algumas considerações teóricas rapidamente e também dizer que esses três problemas que eu apontei aqui, né, a série 1, 2 e 3, não quer dizer que o livro só tenha esses problemas, ele é todo um problema. Mas assim, eu tentei pegar o que havia de mais assintoso para que a gente pudesse ter uma ideia, vocês possam ter uma ideia do que é que está sendo ensinado para as crianças e os adolescentes no Brasil, em nome de uma filosofia, em nome de uma ética, etc. E o tema de hoje vai ser o tema, aí vem o segundo aspecto, o tema de hoje vai ser o conceito de ideologia e a forma como ele trabalha o conceito de ideologia, que é muito vinculado ao conceito marxista. Daí porque eu preciso fazer algumas ponderações, né? O conceito de ideologia, ele nasce no início do século XX, no início do século XIX, formulado por um iluminista chamado de Tracy. Na verdade, qual era a ideia central de Tracy? Era de que o mundo não poderia ser explicado através da teologia. Para isso precisava de um raciocínio científico, algo reflexo da ideia da racionalidade iluminista. Muito bem. Marx e Engels, sorrateiramente, eles vão fazer o seguinte jogo. Olha, a nossa ideologia é científica, as outras ideologias são alienantes. Como eles dividem o mundo apenas e simplesmente entre burguesia e proletariado, não existe nada mais do que isso. Então, obviamente, tudo aquilo que vem do proletariado, do partido, etc., é científico, é verdadeiro, é a verdade. O que vem da burguesia, que é o resto, são os donos do meio de produção. Não, mas não é só isso, né? Costuma se definir assim, mas o próprio Marx e Engels define assim, mas não é só isso. O resto, quem não é proletário, são os criadores de uma ideologia que alienam as massas, particularmente os trabalhadores. Ainda não havia esse conceito de massa no tempo de Marx e Engels. Muito bem. Aí então ele vai, como eu disse antes, né, ele vai enfatizar bem o conceito de ideologia no sentido marxista. Então nós vivemos numa sociedade dominada pela ideologia da classe dominante, e essa ideologia faz com que nós tenhamos desejos, vontades que não são necessariamente nossas, que são vontades que nos são colocadas, nós somos convencidos, doutrinados a termos essas vontades, e por isso nós somos sempre resultado do efeito dessas ideologias dominantes, diga-se de passagem. Muito bem. Só que na verdade todo o pensamento moderno ele foi ideológico. Mesmo que o termo só tenha surgido entre final do século XVIII e início do século XIX, né? E o de Tracy ele expressa muito bem essa tendência que sempre foi marcante no tal do pensamento moderno, que era se opor à teologia católica que vinha da Idade Média, né? Era trazer respostas para questões teológicas de uma forma racional, né? Sem a influência de Deus, do Espírito Santo, etc. Muito bem. Então, daí porque tem esses
joguinhos marotos, né? De que eu falo a verdade e você que está mentindo, né? Eu tenho a verdade e você que é o alienador. Muito bem. Aí ele começa a definir aqui, agora nós vamos entrar no conteúdo. Ele vai definir o seguinte: é aí que entra a ideologia no sentido de dominar as pessoas, né? Ela constituirá um corpo de ideias produzidas pela classe dominante, que será disseminado por toda a população de modo a convencer a todos de que aquela estrutura social é a melhor, ou mesmo a única possível. Veja, o projeto da revolução, esteja ela manifestada em qualquer autor revolucionário, é destruir o que existe. Então, o que existe não presta. Isso é uma ideia muito própria do gnosticismo, que está na base de todas as ideologias modernas. Tudo que existe não presta, a gente tem que criar algo novo, né? O que eles chamam de o homem novo, uma nova sociedade, né? Um paraíso na Terra, por assim dizer. Só que eles não tocam na ideia, como eu disse anteriormente, de que também o discurso deles é ideológico, é mais do que qualquer outro, é ideológico, né? Porque quando Marx e Engels falam de burguesia, é importante salientar que quando eles falam de burguesia, sociedade burguesa, eles estão falando fundamentalmente de sociedade cristã. E ele deixa isso claro em algumas passagenzinhas rápidas do Manifesto do Partido Comunista. A obra de Marx, e particularmente o Manifesto do Partido Comunista, foi uma encomenda da Sociedade dos Justos, que vai propor a ele escrever essa teoria que está ali resumida no Manifesto do Partido Comunista. O Manifesto do Partido Comunista, na verdade, é a síntese de uma série de ideias revolucionárias que já vinham até então. Se você pegar e comparar o conteúdo central as principais ideias do Manifesto do Partido Comunista com o plano revolucionário do Adam Weishaupt, né, que foi o criador do grupo dos Illuminatis, que aí o pessoal diz que é teoria da conspiração, é o pessoal que não estuda ou então está de má fé querendo tapar o sol com a peneira, né? Então você vai ver que existe uma semelhança muito grande entre o que o Weishaupt propunha e o que o Marx e Engels vão propor no Manifesto do Partido Comunista, por encomenda da Liga dos Justos, que depois vai se tornar Liga Comunista e depois Partido Comunista. Aí ele vai dizer: essa classe que se encontra no poder vai fazer uso de todos os mecanismos possíveis e inimagináveis para destruir suas ideias, distribuir suas ideias para todas as pessoas, fazendo com que acreditem apenas nelas. Ora, se a gente olha o Brasil de hoje, a gente vê que a ideologia, de fato, ela está presente, mas ela não tem uma distinção partidária. Nós somos levados a crer que nós podemos mudar o Brasil, que a democracia é uma coisa fabulosa e que nos traz grandes proveitos e grandes recompensas. Ora, nós somos chamados, na verdade, a reproduzir um estamento que permanece no poder, e esse estamento agrega todos os vieses político-partidários, todas as tendências, todas as ideologias. Então, essa coisa separada de que a ideologia pertence exclusivamente a uma classe é uma falácia. Porque você, para fazer parte desse estamento, você tem que comprar uma senha. Você tem que adquirir uma senha. Senão você não chega lá. E o seu discurso revolucionário, de libertador dos oprimidos, tem que ser forte, né? Você tem que gritar mais do que os outros que já estão gritando também, para que você seja convidado a fazer parte desse estamento. Então, tudo faz direita ou esquerda, centro, né? É um estamento que o povo é chamado a participar de forma a manter financeiramente, pagando seus impostos, e politicamente
voltando de eleições em eleições. Então, na verdade, nós podemos falar da ideologia, né, no sentido de uma dominação. Podemos, mas não no sentido de uma classe exclusivamente. Até porque não adianta você dizer para mim que nasceu pobre, que você foi pobre, que você passou fome, que seu pai era isso, que sua mãe era aquilo, coitado, trabalhava demais para sustentar. A partir do momento que você adquiriu um determinado padrão e se inseriu no sistema, você passa a fazer parte da mesma burguesia que o senhor Karl Marx e Engels estão contestando. Então, é um jogo. E aí ele vai dizer, numa sociedade de dominação, essa é a função dos meios de comunicação. De fato, onde é que está o erro aqui? O erro está exatamente em colocar o livro como um manual de salvações, apontando para outros grupos como alienadores, dominantes, opressores, etc. E eles não, eles são isentos de ideologia. Eles são os santinhos da história. É aí que está o grande problema. É aí que está o erro. É aí que está, nesse caso aqui, nesse tema aqui, o ensinar errado. Porque tanto os que defendem isto aqui que está no livro, quanto os que defendem o oposto ao que está nesse livro, todos fazem parte, de fato, né, de um conluio próprio, evidente, claro, cristalino, no sentido de manter o povo sempre pagando seus impostos e votando em todas as eleições, achando que com isso as coisas vão melhorar. Onde houver pessoas reunidas ou mesmo sozinhas, haverá uma forma de ideologia em ação. Olha que coisa. Quer dizer, a ideologia, para ele aqui, ela virou um fantasma. Um fantasma que deve ser exorcizado. E esse fantasma só pode ser exorcizado se você aderir àquilo que o marxismo está pregando. Marx e Engels seriam os grandes exorcistas desse demônio chamado ideologia, quando na verdade eles são fundamentalmente ideólogos, né? E difundem ideologias e alienam porque fazem as pessoas enxergarem de forma bastante um tanto distorcida, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, aquilo que não é a realidade. A ideologia, ela tem um sério problema, como eu expliquei em vídeos anteriores, né? A ideologia, ela não tem compromisso com a verdade, ela tem compromisso com a bandeira, o que difere muito da ciência. Então, jamais um discurso ideológico, ele pode ser científico, como pretenderam os iluministas e particularmente o senhor de Tracy. A ideologia passa a dominar todos os nossos atos. Olha, aí começa o terror. Quando nos convencemos da verdade dessas ideias, passamos a agir inconscientemente guiados por ela. Cara, na verdade, ele termina aqui dando um pouco de noções de psicologia de massa, né? Porque realmente a ideologia, quando passa a dominar nossos atos e pensamentos, e isso faz com que você não enxergue determinadas coisas, qualquer que seja o seu espectro político partidário. Atravessa nosso pensamento sem nos darmos conta e passamos a desejar o que o outro determina. Sim, principalmente quando isso é determinado pelo líder e pelo partido. Dentro do comunismo, o líder, ele ocupa o lugar do Messias e o partido, ele ocupa o lugar de uma igreja. Então, o discurso ideológico, o conteúdo da ideologia passa a ter um significado de sagrado. E eles não, acreditem, eles não fizeram isso por acaso. As pessoas ficam muito abismadas com o conhecimento que nós temos hoje sobre neurologia, psicologia, realmente é fantástico. Mas muitos desses conhecimentos já eram muito mais conhecidos há muito mais tempo do que o que se pode imaginar. Né? Eles já sabiam muito bem como funcionava a mente humana e como manipular a mente humana em proveito dos seus projetos revolucionários. Quando compro um sabonete ou um creme dental, estou fazendo uma escolha que me foi determinada pela propaganda. Aí ele entra no aspecto interessante, que é o aspecto
que depois vai ser tratado pela Escola de Frankfurt, né, particularmente o Adorno e o Horkheimer, com o conceito de indústria cultural. De fato, eu sou convencido a comprar um creme dental, eu sou convencido a comprar um sabonete, né? E essa era a grande crítica que traz o conceito de indústria cultural do pessoal de Frankfurt, Adorno e Horkheimer, particularmente, que criaram esse conceito. De fato, eu sou convencido a comprar um modelo de carro, sou convencido a comprar um determinado tipo de roupa. É verdade. Eu tenho um universo estreito, por mais amplo que possa parecer, mas é estreito, em que eu tenho que escolher dentro daquela matrix. É verdade, sem dúvida que é verdade. Mas o que o pessoal da Escola de Frankfurt, o que o Adorno e o Horkheimer, criadores desse conceito indústria cultural, o que eles propõem em oposição para que se resolva o problema da alienação que leva a um consumo alienante e desenfreado? Sabe o que eles propõem? Isso que está aí: a nudez, a pornografia, a baixaria. Isso é que para eles é a liberdade, seguindo inclusive as lições do Marquês de Sade, que foi um dos grandes ideólogos da Revolução Francesa e muito pouco comentado aqui no Brasil. Então, o que você está vendo aí hoje na televisão, nas redes sociais, essa preocupação que os pais devem ter com os seus filhos na internet, etc., era isso que eles propunham como solução. De certo modo, o sucesso da ideologia está relacionado com o processo de alienação. E aí essa ideologia, ela nos leva a ter desejos, ela nos leva a ter vontades que não são próprias nossa, não fazem parte da nossa natureza. Por isso nós somos alienados. Ele chega ao ponto, inclusive, de falar mais adiante, não quero me estender muito, né? O trabalho, ele coloca aqui um subitem, o trabalho como tortura. Ou seja, para Marx, o trabalho é algo aviltante, é uma tortura, né? É algo que só traz exploração. Para Marx, de forma nenhuma, o trabalho dignifica, o trabalho enobrece. Você quer ver um exemplo disso? É daí porque o nosso sistema prisional é tão relapso no que diz respeito ao trabalho dos apenados. Porque a ideia é o seguinte, a ideia é essa influência do marxismo no campo jurídico, no campo acadêmico, né, traz a seguinte percepção: olha, se a lei, o direito penal é uma lei criada pela burguesia, pela classe dominante. Então esse direito penal é que diz o que é que vai ser crime. Ou seja, quem diz o que é que vai ser crime é a elite, a classe dominante, julgado por juízes que pertencem à classe dominante. O indivíduo vai preso e ele ainda, depois de toda essa humilhação, de ter o comportamento dele tipificado como crime, julgado por um juiz burguês, ele ainda vai passar pela humilhação de, no presídio, ter que trabalhar, ser explorado no presídio. Então aí vocês entendem, eu estou aqui falando muito rapidamente, por questão do tempo do vídeo, daí vocês podem ter uma noção de por que no Brasil o trabalho, o estudo, a leitura, o trabalho é tão negligenciado. Porque o bandido, o presídio se tornou uma indústria do crime. Isso é um projeto. A ideia é essa. Aí quando dá errado, aí aparecem os Foucaultianos, herdeiros, né, do marxismo, e dizem: não, fecha o sistema penal porque não presta, não reeduca. Então, esse é um dos perigos dessa abordagem falsa, enganadora, errada sobre a ideologia. Quando você imputa ao outro, o outro tem ideologia, você não. O pensamento moderno e pós-moderno é todo ele ideologia. Todo ele tem suas raízes, suas bases no gnosticismo satânico. Tá bom? Espero que tenha contribuído com vocês e nos próximos vídeos nós vamos trabalhar outros livros de história e de geografia. Até lá.